Capas. Você escolhe os seus livros pelas capas? Eu confesso que eu já fiz isso várias vezes, já me decepcionei, já tive grandes surpresas, mas hoje eu não costumo julgar um livro pela capa e eu até aconselho que você faça isso. E isso se aplica a muitas coisas da vida. A gente não deve julgar pela primeira impressão, por nada. Temos que ver ali o que tem verdadeiramente o conteúdo, aquilo que está por dentro, aquilo que nos apresenta, a história. Mas hoje a gente vai brincar um pouquinho. Para você que gosta de capas, a gente vai comparar as capas do Brasil e as capas do Reino Unido. Gostou da ideia? Então bora me acompanhar. Roda a vinheta. Olá, livreiro! Olá, livreira! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela. E hoje nós vamos brincar um pouquinho com as capas do Reino Unido e as capas do Brasil. Mas antes eu já gostaria aí de pedir desculpas pela minha voz. Eu estou um pouco resfriada. Meu filho pegou uma gripezinha, depois passou para mim, que meu marido também pegou. Então estamos todo mundo aí recuperando desse resfriado, mas está tudo bem com a gente. Hoje, então, nós vamos brincar um pouquinho com as capas, alguns livros que eu selecionei para a gente ver como são as capas brasileiras e como são as capas do Reino Unido, para ver aí qual versão se aproxima mais da história. Mas eu já adianto, não julgue um livro pela capa. E eu falo isso com toda a certeza do mundo, e eu vou te mostrar por quê. Olha para você ver. Olha essa capa, Virginia Woolf. Essa outra, Emily Brontë. Mais uma, James Baldwin. E assim por diante. Esses livros são livros mais acessíveis aqui para a população da Inglaterra. Cada livro desse eu comprei por £1, então aqui tem um incentivo muito grande para a leitura. E, obviamente, os livros eles são mais populares, eles não têm arte de capa, não tem orelha, são livros mais curtinhos. Então, é uma forma de você ter acesso ao conteúdo pagando bem mais barato do que os outros livros. E isso eu acho muito válido. Por isso eu falo que a gente não deve julgar um livro pela capa, porque a capa é só uma arte e lá dentro é o que mais importa, é o conteúdo. Mas antes da gente ver as capas que eu selecionei, eu gostaria de pedir para você o que eu costumo pedir aqui. Já se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. Não se esqueça de me acompanhar pelas redes sociais e também pelo meu grupo do WhatsApp. Vou deixar o número aqui para vocês e o link também no box de descrição. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te peço para você curtir, sentar o dedinho aí nesse like, que isso ajuda muito o canal, ajuda muito ao engajamento e a fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. E também eu vou avaliar aí se vocês gostaram pelo curtir, né, pelos comentários aqui embaixo também, para fazer outros vídeos como esse. Eu também pensei em fazer capas do Brasil e capas portuguesas. Pensei também em fazer capas da Lucinda Riley, especificamente as capas brasileiras e as capas aqui do exterior, aqui da Inglaterra. Então, se você realmente gostar, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer algumas variações aí desse vídeo sobre as capas dessas histórias que a gente gosta tanto. Então, vamos ao primeiro livro que eu selecionei. O primeiro deles, então, é um livro que aí no Brasil se chama Uma Vida Pequena e aqui se chama A Little Life. É essa a nossa capa aqui da Inglaterra, tá? Mas eu vou deixar agora para você as duas capinhas e aí a gente faz essa divisão dessas duas capas. Tem duas mensagens diferentes, embora, a meu entender, todas essas mensagens também se tratam no livro. Esse é um livro que tem sido falado muito aí em alguns canais aqui do BookTube brasileiro, e também tá bastante hypado aqui na Inglaterra. Os canais de booktubers aqui da Inglaterra também falam muito sobre essa história. A versão brasileira, você pode ver que fala muito, né? A gente vê aí um personagem, né? Tem uma pessoa na capa com uma expressão de muito sofrimento. E isso diz muito sobre a história, porque a gente vai conhecer esse personagem e a gente vai cada vez mais
profundamente entender esse sofrimento desse personagem, essa carga que ele carrega e que a gente vai entendendo ao longo da vida dele. Já a versão inglesa, ela optou por mostrar, entre as letras aí do título, né, uma ambientação que também diz muito sobre essa história, né? Para a gente entender o que acontece, todo o sofrimento desse personagem, ele também é presente em um lugar. Então, a gente vai entender essa ambientação. A versão inglesa optou por mostrar essa ambientação. Se a gente pegar também essa ambientação, esse lugar que ele está inserido nessas letras dessa pequena vida, a gente pode também entender algum significado por trás desse título e desse lugar nessa pequena vida também. Eu gostei bastante das duas capas. A brasileira me impactou mais porque esse rosto sofrido que tá nessa capa me impacta bastante. Eu fiquei bem comovida com essa capa, mas eu também compreendi o porquê da capa inglesa. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessas diferenças. O segundo que eu selecionei, então, é O Sol é para Todos, que na versão inglesa se chama To Kill a Mockingbird. Bom, hoje a gente não vai falar das traduções, dos títulos. Aliás, isso é um tema interessante para a gente falar de títulos e traduções, para ver se diz bastante sobre a história ou não, mas não é a intenção do vídeo hoje. Se você quiser, inclusive, deixe nos comentários aqui que eu faço um vídeo sobre isso. Mas vamos falar da capa, das duas capas desses livros. Vou deixar as duas capinhas aqui enquanto eu falo para vocês entenderem. Então, a versão brasileira desse livro é uma capa mais vibrante, com um laranja, e que tem aí na ilustração, né, vocês podem ver na capa, um pássaro. Então, tá dizendo bastante, tá conversando, inclusive com o título em inglês, sobre essa história. Mas a versão brasileira optou por colocar uma capa mais vibrante, que pode dizer muito dessa história, sobre os ensinamentos que a criança dessa história, que é a narradora, essa história narrada em primeira pessoa por uma criança, tudo que ela vai assimilar, tudo que ela vai aprender, principalmente com o seu pai. Então, uma cor vibrante mostra um pouco isso pra gente, dá uma sensação de esperança, embora seja uma história, né, que a gente vai conhecer um pouco sobre o racismo, uma história dura, doída, mas tem o outro lado de aprendizado dessa criança. Então, essa capa eu acho que mostra um pouco isso e que eu acho que é bastante interessante. Já a capa inglesa, ela optou por colocar uma capa preta e branca e que só isso já diz muito da história, porque se trata de pretos e brancos, né, do racismo, de como as pessoas, como na década de 60 nos Estados Unidos, isso era muito acirrado, ainda é hoje, em qualquer lugar do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra também, a gente vê também racismo espalhado para todo lado, mas nos Estados Unidos, na década de 60, isso era muito forte. Então, a gente já pega uma capa preto e branca que mostra isso, né, que já diz isso simbolicamente, e também a sombra de uma criança que tá com uma espécie, brincando ali, que dá uma sensação um pouco até de liberdade. Então, também passa a questão do aprendizado, do quanto é importante a gente passar para as crianças, para as gerações que, né, que vão suceder aí a gente, o quanto é importante a gente passar ensinamentos, né, de igualdade, e tantos outros, né? Então, eu acho que as duas capas passam um pouco isso, dizem muito sobre a história. Talvez a capa inglesa diga mais um pouco sobre a história, e a capa brasileira seja uma coisa mais abstrata, mas também conversam bastante e eu gosto das duas. O terceiro livro, então, que eu selecionei para vocês é Em Busca de Sentido, que em inglês se chama Man's Search for Meaning. Então, essa é a capa do inglês, né? Eu comprei aqui na Inglaterra, mas vou deixar as duas capinhas aqui para vocês compararem. A capa brasileira nos mostra essa cerca, né, que é bem característica dos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, e também a gente vê abaixo a sombra de um homem, né, aparentemente é um homem, e que ele está ali em meio à natureza, dando uma ideia de liberdade. A capa inglesa também utilizou a cerca aí como estratégia para a gente se aproximar dessa história que vai se tratar mesmo, né,
de campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, mas colocou um pássaro. A capa é toda, parece em tons bem pastéis, assim, bem quase preto e branco, assim, envelhecido, mas tem um pássaro sob essa cerca, e esse pássaro está bastante destacado com cores, o que também traz uma ideia de liberdade e superação. Antes mesmo da gente conhecer um pouco dessa história, a gente tem a impressão de ser isso, né? Olhando para essas duas capas, a gente tem a impressão de ser uma história de superação e uma história de libertação de um momento muito difícil que vai se tratar aí da Segunda Guerra Mundial. As duas capas, para mim, dizem muito sobre a história, que embora aí seja retratado uma das maiores atrocidades, aí, talvez a maior atrocidade do século XX, né, que foi o Holocausto, as capas são sutis, tem uma delicadeza que quase poética, assim, que dá uma ideia, apesar de ser uma coisa bem doída e dura, dá uma ideia de esperança e liberdade. E o último livro que eu trouxe para vocês é Flores para Algernon, que na verdade no título em inglês leva o mesmo nome, né, traduzido bem ao pé da letra, Flowers for Algernon. Então, essa é a capa inglesa. Vou deixar as duas capinhas enquanto eu falo aqui para vocês irem aí comparando. A capa brasileira vai trazer... A capa brasileira vai trazer um personagem. Então, sempre que a gente vê um personagem, uma pessoa aí na capa, dá uma certa aproximação do leitor com a história. Embora ele esteja aí meio apagado, de uma forma meio sombria, com algumas coisas rasgadas, a gente vê que tem um personagem aí nessa capa, então a gente já se aproxima dessa história com essa capa. E esses rasgados, esse lado sombrio que a gente não consegue nem ver o olhar desse personagem, traz um certo mistério, um certo drama. Então a gente pode entender também que essa história vai carregar um drama, vai carregar uma certa dor ali, vai trazer uma dor para esse personagem. Já a capa inglesa optou por mostrar um pouco de tecnologia, então a gente vai ver um rato perambulando ali por algumas placas que dão a ideia de tecnologia. Então a capa inglesa nos aproxima mais da ficção científica. São duas capas que dizem que tem mensagens distintas, mas que dizem muito sobre a história, porque nós vamos conhecer o drama desse personagem que está esboçado aí na capa brasileira, mas também nós vamos conhecer a ficção científica que envolve aí essa trama. A gente vai entender, porque nós vamos conhecer a história de um personagem que tem um QI abaixo da média, né, e que vai passar por um experimento. E esse experimento seria, então, a ficção científica. Então, as duas capas conversam muito com a história de formas completamente diferentes. Olha para você ver como que é interessante, né? A gente vê que tem uma capa que nos aproxima mais do drama, desse personagem que vai nos tocar de uma forma mais sensível, mas tem uma outra capa também que diz muito sobre a história, que é ficção científica. E isso aconteceu no livro Uma Pequena Vida também, que a gente foi na capa brasileira lá, tocada por esse drama, mas que também na capa inglesa a gente veio um pouquinho mais para a ambientação, que também envolve o certo drama, né? Que coloca o lugar como uma vida pequena ali entre as letras desse título. Então, são capas distintas, mas que são capas que dizem muito sobre a história. Gente, eu adorei fazer esse vídeo porque me fez ver as capas, né? Tanto as capas brasileiras quanto as capas aqui do Reino Unido, e me fez pensar nessas capas e nessas histórias de formas distintas, né? Como que cada edição resolveu priorizar aí a mensagem, a primeira mensagem para o leitor, que é a capa de um livro. E o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários para mim, porque eu vou avaliar, vou ler todos, vou responder todos, como eu sempre faço, e vou avaliar se eu faço mais vídeos sobre isso, porque tem 1 milhão de livros que eu fui vendo aí com capas diferentes, alguns com capas bem, assim, opostas, mas que podem servir de vídeo aqui para vocês também. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários e não esqueça de curtir.
Só para lembrar, vou deixar todos os links da Amazon no box de descrição, caso você tenha interesse em adquirir qualquer um deles, que são, eu selecionei assim, pincei, né, são só histórias, assim, maravilhosas, que eu super indico de você ler. Vou deixar, então, todos esses links no box de descrição. Lembrando que se você comprar pelo meu link, que eu deixo aqui no box de descrição, é uma forma que você ajuda muito o canal. Você não paga nada, mas por isso, mais uma pequena comissão vem aqui pra gente, tá? E isso é uma das formas que eu tenho aí para fazer a manutenção desse canal, que ainda não é monetizado pelo YouTube. A gente vê como isso é difícil acontecer, mas que é uma das formas que eu tenho aí para continuar fazendo conteúdos para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem então com esses 2 vídeos aqui, aproveitem para maratonar o canal. Um grande beijo, até o próximo vídeo.